Me chamo Priscila, sou enfermeira responsável pela radiologia do Hospital Cardoso Fontes e hoje vamos falar um pouquinho de administração de contraste e os cuidados de enfermagem. Vamos começar falando sobre o contraste. Os contrastes são substâncias químicas que têm a função de realçar áreas específicas do corpo, delimitando e diferenciando tecidos normais de lesões ou processos inflamatórios, por exemplo. A indicação do uso ou não do contraste é de responsabilidade do médico radiologista, de acordo com a história clínica do paciente, a patologia e o método de exame solicitado. Existem diversos tipos de contrastes, dentre eles os baritados, os iodados e os paramagnéticos. No Cardoso Fontes, fazemos o uso dos iodados não iônicos, que são usados em raio-x, tomografia computadorizada e intervenção. A tomografia computadorizada é um exame que utiliza raio-x para produzir imagens detalhadas do corpo. O contraste serve para destacar as estruturas que estão sendo examinadas, tornando o diagnóstico mais preciso. Já a ressonância magnética é utilizando um campo magnético e ondas de rádio para produzir imagens do corpo. O contraste é utilizado para realçar áreas específicas, tornando as imagens mais nítidas. Esse tipo de exame ainda não realizamos aqui na unidade do Cardoso Fontes. A angiografia avalia as artérias e veias do corpo. O contraste é injetado diretamente na circulação sanguínea para destacar as estruturas vasculares. E o estudo do gastrointestinal avalia o trato gastrointestinal como um todo, incluindo o esôfago, estômago e intestino. O contraste é ingerido pelo paciente ou injetado diretamente no trato gastrointestinal. Lembrando que esse tipo de exame requer também um preparo oral, que é feito antes do paciente chegar ao exame e durante a permanência dele dentro do hospital com a gente. Cuidados de enfermagem. Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento, preparo do paciente, reações adversas e administração do contraste. Verificar sempre com o fornecedor o meio correto de armazenamento, incluindo a temperatura que o contraste deve permanecer, validade do produto e manutenção em local apropriado. A temperatura do ambiente deve ser inferior a 30 graus, ao abrigo de luz e de radiação. Verificação da validade dos frascos antes da utilização de produto é de suma importância para a segurança do paciente. Preparo do paciente. Temos que informar sempre sobre o procedimento que irá ser realizado, os riscos e as possíveis reações do contraste endovenoso. Orientar sobre o preenchimento e assinatura do impresso, o questionário para tomografia computadorizada, que trata-se do nosso impresso próprio. Avaliar históricos de exames anteriores com a utilização de contraste, alergias e riscos potenciais de reação. Checar sempre se o paciente está em uso de medicamentos que devem ser suspensos antes da realização do exame. Verificar se há prescrição de medicamentos profiláticos a serem administrados antes da realização do exame. Identificar situações que indicam potencial risco para a realização do exame e condições que impeçam a realização do exame com agentes de contrastes. Esse é o nosso formulário específico para preenchimento do paciente antes do exame ser realizado. É baseado nele que o exame também é autorizado ou não pelo radiologista. O paciente que vem de casa já traz esse formulário preenchido. Os pacientes que estão internados realizam o preenchimento junto à equipe de enfermagem com as devidas orientações. Vamos falar um pouquinho sobre a administração do contraste. A administração é endovenosa e deve ser feita por punção em veia preferencialmente calibrosa, sendo contraindicação absoluta a veia jugular interna ou externa devido ao risco de compressão de mediastino, síndrome compartimental. O acesso venoso é verificado sempre antes da administração do contraste, garantindo com isso sua permeabilidade e evitando o extravasamento. Para administrar o contraste endovenoso, é indicado o uso de bombas injetoras. O uso de seringas para administrar o contraste, além de ser difícil o manuseio na realização do procedimento, acarreta um maior tempo dispensado pelo técnico de enfermagem. Esse tipo de uso só é realizado quando a gente não tem acesso à bomba injetora, ou por problema técnico, ou por qualquer outro tipo de problema relacionado à mesma. Orientar o paciente a manter sempre o braço imóvel e informar que se sentir algum desconforto durante a aplicação, deve sinalizar ao técnico de enfermagem responsável pela aplicação do contraste. Materiais para eventuais atendimentos de emergência devem estar sempre disponíveis e de fácil acesso.
Ao iniciar a administração do contraste, a equipe de enfermagem deve atentar para os sinais e sintomas de reações adversas, sendo que a monitorização do paciente deve ser feita antes, durante e depois do exame. Ao apresentar sinais e sintomas de reação, o médico radiologista deve ser imediatamente comunicado. Vamos falar um pouquinho sobre o banho-maria. O banho-maria é o pré-aquecimento do meio do contraste iodado, que é uma medida amplamente utilizada na clínica. O aquecimento reduz a viscosidade e a resistência do meio de contraste, que é semelhante à do mel, facilitando sua injeção intravascular, diminuindo o desconforto dos pacientes e as chances de extravasamento. Alguns estudos sugerem que o aquecimento pode reduzir ainda de forma significativa a frequência de reações adversas agudas, principalmente em meio de contraste de alta viscosidade. Os meios de contraste à base de gadolínio geralmente são administrados à temperatura ambiente, mas é só uma curiosidade, a gente não usa esse tipo de contraste no serviço. Quando chegamos no ambiente da radiologia, a gente realiza a limpeza do banho-maria com álcool 70, porque o meio de contraste, ele quando perde o aquecimento, ele fica grudento na máquina. Então a gente tem que garantir que esse contraste não vai estar seco na máquina para que não possa aderir poeira, sujidades, entre outras coisas, que não é adequado ao ambiente hospitalar. Então a gente liga o banho-maria, enche ele com água destilada e mantém a temperatura entre 36,5 e 37,5 todos os dias. No término do serviço, esse maquinário é desligado, esvaziado, limpo novamente para que seja utilizado no serviço no dia seguinte. As reações adversas do contraste endovenoso podem ser de 3 tipos: leve, moderada e grave. A leve envolve náusea, prurido e sudorese. A moderada, síncope, edema facial e broncoespasmo leve. E a grave, edema pulmonar, edema de glote, parada respiratória, convulsões e até óbito. Todos esses sintomas são orientados ao paciente antes dele iniciar o exame. Das orientações gerais, começamos pela prescrição, que deve ser conferida e não deve ser injetado o contraste sem o conhecimento da equipe multidisciplinar. Conhecer os dados clínicos, como reações alérgicas, antes de administrar o contraste, são também de responsabilidade da equipe multidisciplinar. O acesso venoso deve ser mantido pérvio, pós a administração do contraste e durante o exame. Reações fatais costumam ocorrer dentro de 15 minutos pós a administração. Deixar disponível na unidade equipamentos e medicamentos para o uso imediato, caso ocorram reações adversas inesperadas. Conhecer as possíveis reações adversas para a identificação precoce e manejo adequado. E realizar treinamentos regulares para o cuidado do paciente. São orientações importantes para o atendimento ao doente com segurança. Das responsabilidades. Existe um parecer no Corém da Bahia, 001/2018, que trata-se da administração do meio de contraste do setor de imagem e diagnóstico. Dentre as responsabilidades do técnico do auxiliar de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro na realização dos exames contrastados estão as seguintes atividades: identificar o paciente e o exame a ser realizado, acolher o paciente, prestar orientação e esclarecimento sobre o exame, verificar os sinais vitais, funcionar acesso venoso periférico, posicionar o paciente na mesa do exame, administrar contraste endovenoso para a realização desse exame, acompanhar o exame juntamente com o médico radiologista, auxiliar o paciente para retirar-se da mesa de exame, monitorar possíveis reações adversas ou complicações após a administração do contraste, administrar medicamentos prescritos em caso de reações alérgicas e realizar os registros pertinentes ao paciente. Possuímos no serviço um POP sobre os cuidados de enfermagem na administração de contraste durante a tomografia computadorizada, que pode ser consultado fisicamente no nosso setor ou através da intranet. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos.